Então, quando a gente fala em sistemas robustos de comunicação, não é raro o termo ser confundido com alta tecnologia. A gente fala de sistemas robustos e as pessoas logo associam com algum recurso de alta tecnologia. Então, nós quisemos justamente iniciar dizendo o que não é um sistema robusto, né? Não necessariamente é sinônimo de sistema robusto de comunicação. Então, não é um dispositivo de voz para comunicação, né? Não é um dispositivo de acesso super, hiper tecnológico e moderno. Não são rotinas ou pistas visuais ou sistemas de trabalho, né? E, apesar dessas rotinas e de tudo isso que a gente falou ser muito útil ao que se propõe, essas rotinas, principalmente, não são suficientes para promover interação, né? Elas funcionam muito bem para uma compreensão, para uma antecipação do que vai acontecer, para muitas vezes uma regulação do comportamento, né? Mas uma independência na execução de algumas ações, mas deixa a desejar esse tipo de recurso de pista visual, deixa a desejar no que diz respeito à interação, né? Então, o que são os sistemas robustos de comunicação alternativa? São sistemas de linguagem, né? Então, sistemas de comunicação linguisticamente robustos são aqueles que permitem alguém construir enunciados, né? Conversar usando símbolos até chegar numa forma gramaticalmente correta, né? Até chegar num nível de sintaxe, depois até usando, por que não, a escrita, né? Então, para quem aqui está nos assistindo e já trabalha com comunicação alternativa, eu queria fazer um convite para pensar nos sistemas que usou essa semana, né? Nos recursos que usou essa semana. Se dentre esses recursos vocês puderem usá-los, né, para recriar o que vocês fizeram nos últimos 30 minutos, por exemplo, para contar o que vocês fizeram nos últimos 30 minutos, é muito provável que seja um sistema linguisticamente robusto. Então, o sistema que eu usei com a minha criança, estimulando essa semana, com aquele sistema eu consigo chegar aqui e contar o que eu fiz nos últimos 30 minutos, sem colocar muitas palavras, sem digitar muito, usando os símbolos do sistema. Se eu consigo fazer isso, se eu consigo conversar usando símbolos, então se trata de um sistema robusto de comunicação. E existem algumas características, né, para a gente saber se está lidando com um sistema robusto ou não. Então, para a gente saber disso, a gente precisa responder de modo afirmativo a algumas perguntas. Então, o sistema que você está usando, deixa eu pôr aqui para cá, ele tem ou permite incluir um vocabulário essencial e um vocabulário acessório? Então, o que é vocabulário essencial, né? Grosso modo, é aquele vocabulário que ele é útil em vários contextos, em várias situações. É um vocabulário que tem alta frequência na língua. Então, por exemplo, a palavra abrir é uma palavra essencial no português brasileiro. Ao passo que a palavra Peppa Pig, ela é um vocabulário considerado acessório para alguma criança, para aquela criança que gosta de Peppa Pig, por exemplo, né? Então, o vocabulário essencial e o vocabulário acessório, eles devem estar presentes para que eu possa considerar esse sistema robusto. Uma segunda característica é que eu tenho um grande vocabulário essencial e acessório, e com este vocabulário eu consigo evoluir numa sintaxe, né? Então, eu consigo passar, por exemplo, por uma justaposição de palavras, beber água, quero beber água, eu quero beber água gelada. Bonita, blusa bonita,
que blusa bonita, ou você tem uma blusa bonita, enfim, eu consigo, com o meu sistema robusto, evoluir na sintaxe até construir toda uma narrativa, né? Tá. O sistema robusto, ele tem que permitir ou já possuir um teclado ou um alfabeto na sua composição, né? Porque hoje a gente já sabe que o ápice do desenvolvimento de comunicação alternativa é a escrita. Quando o ápice da independência e da autonomia, né? Quando eu promovo a alfabetização da pessoa com necessidade complexa de comunicação, eu estou entregando para ela, com poucas, só com as letras, né, do alfabeto, eu estou entregando para ela a possibilidade de se comunicar infinitamente, né? Então, para a gente chegar no topo da comunicação alternativa, que é através da escrita, né, contribuir com a escrita, eu preciso que o meu sistema robusto, ele tenha um teclado ou um alfabeto, ou que ele me permita incluir essas ferramentas. Bom, uma outra característica é que o meu sistema possua ou permita incluir um padrão de organização. E essa daqui é uma das grandes sacadas para o aprendizado durante a implementação da comunicação alternativa com sistemas robustos. Acho que todo mundo já reparou que quando a gente troca de celular, os ícones mudam de lugar e aí fica muito difícil da gente encontrar onde é que está o meu WhatsApp, onde é que está o meu e-mail, onde é que está o meu Waze, enfim. Passa um tempo, eu me acostumo com aquela nova posição, com aquele novo padrão de organização, e aí eu começo a clicar de novo até de olhos fechados. Então, quando eu exijo do usuário de comunicação alternativa que ele aprenda a discriminar imagens num nível muito elaborado, eu uso muita memória de trabalho. Ao passo que quando eu tenho um sistema robusto com um padrão de organização, ou seja, as palavras se repetem sempre no mesmo lugar ou numa região parecida, esse trabalho de procurar onde é que está a imagem que representa aquilo que eu quero dizer, ele fica minimizado. E aí eu consigo me concentrar no que eu tenho para dizer com o meu recurso, e não onde está a palavra que eu tenho para dizer. Então, essas são 4 características iniciais, e agora eu peço para a Ana continuar falando um pouquinho mais, né, Ana, sobre as outras características. Pois é, pode passar. Bom, uma outra característica, né, para a gente fazer a pergunta, né, será que esse sistema robusto, né, é robusto porque ele permite evoluir em funções pragmáticas, quer dizer, eu consigo fazer perguntas, eu consigo cumprimentar as pessoas, eu consigo fazer comentários, ou como a Alessandra falou, criar uma narrativa, um conto ou um reconto do que aconteceu, né? Eu consigo falar dos meus sentimentos utilizando esse sistema, né? Fazer perguntas, solicitar algo, pedir ajuda, né? Chamar atenção por meio do sistema. Então, assim, se o sistema der essa possibilidade, essa variedade dessas funções pragmáticas, então a gente considera aí que seja provavelmente um sistema robusto. Pode passar, Alessandra. Uma outra característica, né? Esse sistema já possui um amplo vocabulário, ou ele permite irmos incluindo, né, paulatinamente esse desenvolvimento desse vocabulário, essa amplitude, né? A gente consegue colocar pronomes, preposições, advérbios, diversas outras categorias lexicais. Então, há a possibilidade da gente ampliar ainda mais esse sistema. Aí, mais uma característica de um sistema robusto. Bom, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho,
né, sobre o processo de implementação. A gente fez aqui, né, Alessandra, um resumo, né, de alguns principais critérios que a gente acha importante para estar repassando aqui para vocês, né, sobre a implementação de um sistema robusto de comunicação alternativa, né? Primeiro que sistema a gente vai estar utilizando? De alta tecnologia, de baixa tecnologia, né? A gente vai estar falando aqui de baixa tecnologia, né? A prancha baseada no CoreWords, e a Alessandra vai falar mais posteriormente do uso do POD, que a gente sabe tem baixa tecnologia, e ela vai estar falando de alta tecnologia. Então, assim, que sistema a gente vai estar utilizando? E essa avaliação, a gente tem que ter vários critérios, né? A gente tem que pensar na criança, então, a avaliação tendo conhecimento, né, das questões visuais, auditivas, motoras, né, intelectuais. Então, como é que a gente vai estar observando a possibilidade dessa criança também na comunicação, intenção comunicativa, né, atenção compartilhada. Então, tem vários aspectos que a gente está olhando a criança e também essa família, né? Como vai ser esse manuseio desse sistema de comunicação, a questão financeira, se essa criança já usava a comunicação, algum tipo de sistema de comunicação alternativa, né, que aí ela vai ter mais facilidade do uso dos pictogramas, né? Se essa criança, como é que ela utiliza os aparelhos eletrônicos, porque aí para a gente pensar, né, como é que a gente vai estar implementando o sistema com alta tecnologia. Então, assim, foram alguns critérios que a gente trouxe que a gente acha importante, né, tá levantando, né, no processo de avaliação. Um outro ponto é a seleção do vocabulário. A gente falou aqui do vocabulário essencial, né, então, são aqueles que, em 80% da nossa fala, né, eles estão sempre presentes. Então, como é feita a seleção e a implementação paulatinamente, né, desse sistema desse vocabulário essencial, que, em geral, ele é mais amplo, não só utilizado pela criança, mas também pelo interlocutor, né? Que palavras têm que estar essencialmente presentes para a gente estar tendo essa troca na comunicação. E o vocabulário acessório, né, que parte inicialmente pelo interesse da criança, né, mas também pela necessidade do contexto de onde a criança, né, estar presente, né, que ambientes sociais, para que esse interlocutor também utilize para estar conversando, né, com maior efetividade junto com essa criança, né? E lembrar que a gente faz esse planejamento, né, inicialmente, né, a curto prazo, e a gente vai implementando e validando junto com a criança, né, e a cada reavaliação fonoaudiológica, pensando aí nesse desenvolvimento linguístico, desenvolvimento lexical, e aí a gente vai implementando novas categorias linguísticas, novas categorias lexicais, ou mesmo dentro do vocabulário essencial, para ele se tornar ainda mais robusto. Vai passar? Além disso, né, e aí eu acho que esse é o principal ponto, né, somos os parceiros de comunicação, né? Se nós estamos na nossa clínica, né, trabalhando um dia, 2 dias, né, 2 sessões semanais, né, a gente sabe que todo o resto do dia ele vai estar com outros parceiros de comunicação. Então, o sistema linguístico utilizado, a comunicação utilizada, não dá para ser só dentro da nossa clínica, né? Ele vai ter que estar no dia a dia. Então, a gente precisa orientar para quem está, né, com essas crianças, que são os parceiros de comunicação, os pais, os outros terapeutas, os professores, o acompanhante terapêutico, enfim. Precisa estar empoderado do uso desse sistema para que isso se torne, né, cada vez mais generalizado aí nesses diversos contextos, né? E para isso, né, uma das estratégias é a modelagem, né, que a gente utiliza bastante, né, com o uso do sistema robusto, que tem que ser não só quantidade, mas a qualidade, né? Como é que é feita essa
esse uso junto com essa criança. Tem que ter o engajamento, né? Tem que ter a vontade de fazer com um desejo de troca realmente, né? E não só vou fazer essa atividade como atividade, né? Mas aproveitar todas as oportunidades de comunicação para estar utilizando o sistema robusto, né? E aí, mais uma vez, né, como foi falado, a gente generalizar esse uso além, né, desse espaço terapêutico, né, em todos esses ambientes para a criança possa estar utilizando esse sistema. Pode passar? E aqui a gente vai trazer um recorte, né, do que a gente tem utilizado. No meu caso, eu tenho utilizado a prancha fixa, que é o Core Words, com vocabulário essencial e o acessório, em baixa tecnologia. A gente utilizou um caso de alta tecnologia, lembrando que eu venho de uma instituição pública, né, a Universidade Federal de Pernambuco, então o acesso à alta tecnologia é muito mais difícil, né, e ainda mais tendo que, uma coisa é você utilizar dentro da clínica e ficar lá na clínica, e outra coisa é estar disponibilizando, né, o sistema para a criança estar utilizando em casa. E a Alessandra vai falar do POD em alta tecnologia. A gente fez esse recorte para trazer um pouquinho da nossa prática para vocês. Pode passar? Então, eu faço parte, né, do projeto Autismo Comunica, na Universidade Federal de Pernambuco, em que a gente atende crianças de 2 a 5 anos, não verbais ou minimamente verbais, né? E a gente utiliza a prancha, como eu falei, né, de baixa tecnologia, o sistema robusto com o Core Words, pensando também, né, como um dos critérios, né, não só o uso, mas como está sendo desenvolvido a linguagem, tá? Então, a gente fica atento também a aumento do vocabulário, aumento da questão morfossintática, né, de acordo com o desenvolvimento linguístico. A gente utiliza o método DACA, na verdade é um projeto piloto que a gente está desenvolvendo ainda está bem, uma sementezinha, vai ser publicado um capítulo ainda esse ano. É o desenvolvimento das habilidades comunicativas no autismo, que é uma abordagem naturalista, que eu vou falar para vocês no próximo slide. Pode passar? Então, trouxe aí o livro como referência, acho que vocês já, inclusive, indicaram ele aí no Comunicatea, né? Um livro excelente. E aí, no capítulo da Jennifer Gans e Hong, de 2014, ela explica o que significa, né, uma abordagem naturalista na comunicação alternativa, tá? Então, é um uso de diversas habilidades comunicacionais, né? Quer dizer, a comunicação multimodal. Então, a gente não só usa a comunicação alternativa, mas valida o olhar, o gesto, né, as outras formas de comunicação. A utilização da comunicação alternativa também, né, como a gente foi falado, generalizada nas atividades do dia a dia, utiliza algumas técnicas ou estratégias comportamentais em contextos naturais, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, né? E dá ênfase a esse parceiro mais presente como o principal para a gente começar a generalizar o uso do sistema, né, em outros ambientes, tá? E também o uso da modelagem, como a gente já falou anteriormente. Pode passar? Então, a gente traz para vocês um estudo de caso. Uma criança foi diagnosticada com 2 anos e 6 meses. Né? No início, 1 ano e 6 meses, iniciou a produção, né? Papai, mamãe, e aí começou a questão da regressão, não produzindo mais. Quando a gente fez a avaliação com 3 anos e 10 meses, ele verbalizava apenas alguns números. A gente verificou isso durante a avaliação e os pais também relatavam que era o interesse dele, era só o que ele falava. Ele apresentava estereotipias verbais, quer dizer, vocalizações quando estava muito feliz ou então quando estava muito ansioso, estressado, né? O uso de estereotipias motoras com os flaps e não utilizava nenhum tipo de gesto para se comunicar, né?
O interesse, o brincar, né? Não tinha um brincar simbólico, então era qualquer objeto que ele pegasse, né? Um Lego, carros, animais, ele só enfileirava. Tinha uma dificuldade grande de interação, sem interesse dessa troca com o outro, era uma criança pouco responsiva, né? Apresentava uma sensibilidade aumentada auditivamente, né? Tinha birras quando se frustrava, né? Tinha pouca flexibilidade, né, cognitiva, então era adepto à rotina nas atividades. Pode passar? E aí a gente faz a avaliação, que é um protocolo que a gente está desenvolvendo, né, a avaliação da comunicação no autismo, a COTEA, e que a gente tem 36 afirmativas de formas de comunicar. A gente faz a pergunta, a criança solicita, como é que a criança solicita? Aí é por meio de gesto, de vocalização, do uso de prancha. Então, cada critério desse tem a possibilidade de respostas. E aí a gente fez essa avaliação, só que a gente está desenvolvendo esse TCC, então eu não trouxe para vocês os dados quant, como a Alessandra vai apresentar o dela, mas vou trazer para vocês as características mais qualitativas, tá? Então, a gente utilizou a prancha, né? Inicialmente, a gente já começou com 60 palavras no vocabulário essencial e, paulatinamente, a gente foi introduzindo vocabulário acessório. Só que, de acordo com o método, inicialmente a gente começa a trabalhar, mesmo com 60 palavras, mas que a criança utilize algumas, tá? E o interlocutor é que vai utilizando muito mais desse sistema, tá? Para a inserção, né, do vocabulário acessório, como eu falei, né, a gente trabalha dentro do desenvolvimento linguístico, então, desenvolvimento lexical dessa criança, né? A partir também do interesse, né, para que ela comece a utilizar o interesse dessa criança e a necessidade da família, desses contextos que a criança participa, e a gente vai introduzindo novos vocabulários. Pode passar? Então, a gente utilizou, a gente vai passar um vídeo já, tá? Aí vocês vão prestar atenção. A gente utilizou, dentro das estratégias, né, o conteúdo da atividade era a partir do interesse da criança, mas era algo já planejado, tá? Então, era uma criança que gostava muito das letras, do alfabeto, e aí vocês vão ver a atividade que a gente utilizou, né? A gente utiliza a estimulação, né, dessa atenção compartilhada, dessa troca, com engajamento, com contato visual, com entusiasmo, né, com alegria, expressão facial. Então, assim, diversas formas de se comunicar, nessa comunicação multimodal, para estimular essa verbalização dessa criança e o uso do sistema. Utilizamos também as dicas físicas, verbais e visuais, né, que vão sendo baseadas na hierarquias de dicas, né? Então, a gente utiliza também. E do principal papel é esse empoderamento dos pais, essa capacitação dos pais de trabalhar junto conosco, né? E aí ter o feedback desses pais, a dificuldade, né? As sugestões. Então, assim, um trabalho com bastante parceria, né, junto a esses pais. E cada vez mais, tem um termo que se usa, né, a autoeficácia dos pais, né, foi crescendo, tá? Cada vez eles se empoderando na utilização da prancha junto com a criança. Além disso, a gente utilizava também, dentro da sessão, a rotina visual e, em casa, os pais também utilizavam a rotina visual. Aí, Daniel, se der para apresentar o vídeo 2020... de Daniel. Bora lá. Tá. Onde está o A? Tá bom, cadê o A?
aqui, ó. Ah, cadê você? Cadê o A? Ah, muito bem, João! Achou o A! Que legal! Ah, muito bem, vamos trocar. Bora lá. Tá. Onde? Vamos voltar lá, Alessandra. Então, aqui isso é só um recorte, né, para estar mostrando para vocês que a gente faz a atividade pré-planejada, né, dentro do interesse da criança, né, e utilizando a prancha, né, de uma forma ainda, né, semi-estruturada, mas que aos poucos ela vai sendo generalizada nesse contexto mais espontâneo em casa, né? Depois eu vou falar daqui, essa criança está sendo atendida ainda conosco durante esse processo de pandemia, mas aí vamos passar para o próximo. E aí a gente teve um ano, né, de intervenção com ela, e o que a gente observou, né? Um crescimento dessa atenção compartilhada, que a gente viu que inicialmente ele não tinha interesse de troca conosco, né? Um maior contato visual, mais tempo de troca comunicativa, isso também era relatado com os pais, dentro da escola também, né? A criança se tornou mais responsiva e também com mais iniciativa, né? Então, ele vinha até nós para conversar e para os pais, né? E como também nos respondia, tá? Mais independência no uso da prancha, quer dizer, ele mesmo que pegava e procurava e utilizava a prancha, né? Ampliação do vocabulário, a gente acrescentou ainda, acho que foi 11 categorias lexicais, né? E aumento nesse uso dessas frases, né? De perguntas, de solicitação, de dar informação, comentário. Então, ele teve mais o desenvolvimento morfossintático e pragmático, né? E o uso da linguagem oral de forma espontânea. Ele começou a desenvolver a verbalização sem o uso da prancha, né? Hoje, a gente trabalha com ele, né, dentro desse processo de pandemia, né, que a gente está, então a gente faz um telemonitoramento, né, e cada vez mais a mãe fala do quanto que ele está interagindo, quanto que ele está verbalizando mais, né, cantarolando, né, e chegando para ela com desejo de conversar, né? Então, está desenvolvendo super bem. Então, acho que foi esse o recorte, né? Então, tudo bem, Alessandra. E agora eu passo a palavra para a Alessandra falar um pouco da experiência dela. Eu achei que você ainda tinha um slide. Hoje eu estava pensando no quanto a gente, eu e a Ana, a gente não pensou nessa questão quando escolhemos os casos, mas fiquei pensando o quanto que as pessoas acham que Core Word é só em alta tecnologia, né? E o quanto que pode é só em baixa tecnologia. E, coincidentemente, a gente, sem querer, a gente escolheu fazer o contrário, né? Para realmente, acho que no fim a gente vai acabar mostrando que dá para ter Core Words em baixa e alta e dá para ter POD em baixa e alta tecnologia. Então, eu vou falar rapidamente o que é um POD, né? Para quem está ouvindo pela primeira vez. Então, é um recurso de comunicação alternativa, né, que é considerado um sistema robusto e que dá suporte também para a compreensão, além da possibilidade de expressão, né? O POD foi criado pela fonoaudióloga Gayle Porter, no Centro de Paralisia Cerebral da Austrália, e a sigla, né, significa pragmática, que é a forma que a gente usa a linguagem socialmente na nossa conversa. Então, ele parte de uma organização funcional da linguagem. Eu ensino primeiro para que eu me comunico, né? Eu me ensino primeiro quais são as funções de linguagem que podem ser utilizadas. Então, essa organização, ela é de base pragmática e ela é feita de um modo bem sistemático para que a gente consiga obedecer um padrão na hora de usar. E pranchas dinâmicas, que é como ficou a tradução,
é considerado um sistema multinível, né? Eu me comunico mudando de página, virando as páginas, seja no livro físico ou virtual. Existem vários tipos de pod. O pod foi desenvolvido na comunidade ao longo de mais de 20 anos, e à medida que chegava um novo caso, lá no CPEC, na Austrália, a Gale pensava, então, num novo modelo que pudesse atender a necessidade daquele indivíduo. E hoje, então, são mais de 30 modelos de livro, e todos eles customizáveis de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, digamos assim, que a parte do vocabulário acessório, a gente coloca depois de fazer o levantamento do que é importante para aquela família, para aquela pessoa. Então, existem livros que abrem uma página, livros que abrem 2 páginas mais um painel lateral. Existem símbolos removíveis, né? Livros com símbolos removíveis, para eu estimular a troca comunicativa no concreto, né? Interação, para as pessoas que têm lá uma dificuldade inicial de interação, que não entendem muito bem ainda a troca comunicativa. Então, eu posso trabalhar com símbolos removíveis. Eu tenho livros que têm um espaço no meio, né, um vazado, para pessoas que têm dificuldade de apontar e vão, então, apontar com o olhar. E o mesmo eu tenho na alta tecnologia, que a pessoa pode apontar com o olhar diretamente para um equipamento chamado Eye Tracker, ou eu posso usar o pod com acionador, eu posso usar o pod com controle de touch, né, com toque, enfim, eu posso usar, então, tanto em alta quanto em baixa tecnologia, e eu tenho ainda livros pod para pessoas que têm baixa visão. Então, a ideia é atingir também pessoas com algumas comorbidades envolvidas aí. Então, na Clarear, a clínica onde eu trabalho, né, nós desenvolvemos lá alguns livros pod em alta tecnologia, usando um aplicativo de comunicação chamado Snap Core First. Ele, de base, é um aplicativo de Core Words, e a gente adaptou para os livros pod. E é com esse aplicativo que a gente vem desenvolvendo o trabalho em alta tecnologia, até que os livros pod sejam oficialmente disponibilizados em português, em alta tecnologia, porque a gente ainda está, né, assim, existem alguns em inglês, mas a gente ainda tem que fazer tradução, enfim. Então, a gente desenvolveu alguns livros aí na alta tecnologia. E aí as pessoas, quando eu apresento um livro pod, as pessoas sempre me perguntam, mas por que tantas imagens, por que tantas páginas? E aí eu sempre faço essa brincadeira, né, do Lobo Mal e da Chapeuzinho Vermelho, quando ela pergunta, mas por que um livro tão grande? E é para desenvolver, para promover a autonomia comunicativa. Então, autonomia comunicativa é dizer o que eu quero, para quem eu quero, quando eu quero, se eu quiser dizer, e não é dizer o que o outro quer que eu diga, né? Não é para atender um desejo do outro, mas é para atender a minha necessidade comunicativa. Então, eu também vou mostrar um estudo de caso, uma criança do sexo masculino, o diagnóstico de TEA foi com 3 anos e 6 meses, o início da terapia fonoaudiológica foi com 1 ano e 5 meses, o primeiro contato com comunicação alternativa foi com 2 anos e 6 meses, com o uso do PECS, né, ainda com grande suporte. A família relata que só depois dos 4 anos é que ele conseguiu, então, usar esse sistema de forma mais independente. Ele tinha, então, inicialmente alteração na interação social, na intenção comunicativa, no contato visual, nas funções comunicativas iniciais, substituição de algumas funções por comportamentos socialmente inadequados. Então, tinha
estereotipias também, e como ele puxava o cabelinho em situações em que ele não conseguia se comunicar, ele já tinha aí áreas de alopécia no couro cabeludo. Então, esse é o gráfico inicial das funções comunicativas. Então, na linha horizontal, a gente coloca 20 funções baseadas no Pragmatic Profile de Wright Summer, que Gail Porter e Teresa Iacono, lá no CIPEC, fizeram uma adaptação, então, do Pragmatic Profile, e elas propõem a avaliação de 20 funções comunicativas. Essas 20 funções, elas, então, no eixo vertical, a gente pode dizer que os pontos, né, 1 e 2, são ainda um nível pré-linguístico bem rudimentar de comunicação, sendo que o 1 é uma função comunicativa ainda sem contato visual, o 2 é uma função pré-linguística, mas já com contato visual, o 3 seria o uso de gestos, aí a gente já fica feliz porque já está num nível linguisticamente falando mais elaborado, e o 4 seria comunicação por palavras ou símbolos, e o 5 por frases. Então, essa avaliação é de dezembro de 2009, ele já tinha aí um ano e pouco de PECs, e a gente pode ver que ele estava com pedido de ajuda e pedido de objeto, ele já sistematizava a frase, eu quero ajuda, eu quero, e pedia o objeto que ele queria. Então, nesse momento, um sistema baseado em figuras que tem um objetivo maior, estimulação de funções de pedido, acabou ficando insuficiente e houve, então, a busca da família por migrar para um sistema mais robusto de comunicação alternativa. Se for possível, a gente, não sei se é possível passar o vídeo, se for possível, o vídeo número 1. Banheiro. Fazer cocô. Voltar para a página 1. Lugar. Pauliceia. Voltar para o lugar. Fala o nome da escola, ele, a figura que ele estava vendo no celular. Voltar mais a dizer. É hora de voltar para atividades. Artes. Tambor oceânico. Tinta. Pinta, filho, muito bem. Tá pintando, parabéns. Não. Isso, tá pintando com o quê? Com tinta? Puxa. Banheiro. Fazer cocô. Voltar para Pode interromper o vídeo, né? Obrigada. Então, esse vídeo é de abril desse ano, o início, então, da implementação. A gente começou a implementação do sistema robusto, né, fazer a transição do sistema que ele usava do PECS para o sistema robusto, a gente começou em março e esse vídeo é de abril, então ele estava num momento de transição. Ele navegava indiscriminadamente pelo tablet para tentar localizar a palavra que ele queria, para expressar aquilo que ele queria. Então, nós iniciamos o uso do treinamento dos parceiros de comunicação simultaneamente com o treinamento, com a implementação, né? As sessões foram sempre feitas por alguém de casa,
e uma supervisão online, porque essa criança começou a implementação do sistema robusto efetivamente no mês da pandemia, né, no início da pandemia. Então, todas as sessões foram feitas por parceiros de comunicação de casa, inicialmente, e supervisionados pela fonoaudióloga à distância, né, online, então acompanhando 2 vezes por semana essa implementação. Então, esse início foi assim, ele procurava e ele continuava mantendo as suas funções. E aí, aqui no gráfico está dezembro de 2019, porque a gente fez a avaliação em dezembro, e aí teve uma série de férias, uma série de questões de agenda, de organização, e aí começou a implementação em março. De março a julho desse ano foi quando nós fizemos uma reavaliação. Então, em roxo, as funções lá do primeiro gráfico que ele tinha, né? E em julho a gente percebe que ele rapidamente compreendeu, estava fazendo uso, estava buscando inclusive o tablet para usar a grande maioria das funções de comunicação avaliadas naquela ocasião. Então, nós temos aí 16 funções em nível já linguístico e 4 funções em nível ainda pré-linguístico, que estão muito mais relacionadas à expressão de emoção, principalmente. Agora, em outubro, ele já conseguiu atingir todos os níveis de função comunicativa no nível linguístico. A gente teve uma evolução bem rápida e bem significativa desse caso. Se puder colocar o vídeo 2, por gentileza. É um vídeo que vai mostrar o processo de modelagem em contexto natural. Falar com o Joaquim, entendeu? Corujita, ó. Quanto é? 10 reais. Vai lá. Quê? 10 reais. Então toma. Obrigada. Nescau, olha só. Isso. Agora como que a gente fala com o Joaquim? Ó. Eu vou comprar agora. Obrigado. Olha só. Um avião. Obrigado. Avião, Francisco. Avião. Olha lá. Fala pro Joaquim, deixa eu pedir uma coisa. Tá aqui, Comprou maçã pra mim, Bel. Maçã. Obrigado. Comprou maçã pra mim. Falar com o Joaquim, entendeu? Pode curar. Quanto é? Então, acho que a gente já pode mostrar o vídeo 3, se for possível, até para comparar em contexto natural e na situação, em setting terapêutico, né, numa situação fechada de estímulo 1 para 1, o tempo de resposta. Se for possível, o vídeo número 3. Voltar para a página. Mais rápido! Ih, parou. Agora olha só, espera, ó. Ó. Abrir. Eu quero? Ó. Eu quero. Abrir. Abrir. Muito bem! Abriu! Voltar para a página. Mais. Então, no primeiro vídeo, a gente observa maior desatenção, porque, óbvio, tem uma série de estímulos em volta, então, também por isso que é tão importante, né, o estímulo em contexto natural. Desenvolver essa habilidade de se comunicar, mesmo quando eu tenho estímulos concorrentes, é muito importante, né? E muitas vezes a gente vê a criança se comunicando muito bem na sessão de terapia, mas quando vai para a vida real não consegue se comunicar. Então, essa modelagem, ela precisa ser feita em contexto real, principalmente porque, entre outras coisas, isso vai dando essa possibilidade de se comunicar de uma forma mais atenta, de desenvolver
essa figura e fundo, né, de isolar os outros estímulos e etc. Diante disso, né, com a maioria das funções no nível 4, no nível da palavra, nós então agora estamos partindo, né, nesse último vídeo, partindo para o estímulo da sintaxe. Agora então, ele já passou, ele já entendeu para que ele se comunica, né, o primeiro nível lá do desenvolvimento. Ele já aumentou muitíssimo o número de palavras. Então, no meu nível de evolução, eu tenho pragmática, depois vocabulário, e agora ele vai aprender, então, organizar essas palavras todas de uma forma sintaticamente aceitável aqui na língua, na nossa língua, né, no português brasileiro. Então, é isso, gente, que a gente queria passar para vocês. Muito obrigado por todos que estão presentes, que compareceram hoje para ouvir um pouquinho das nossas experiências. E obrigada novamente à Comunicateia pelo convite e obrigada, Ana, pela parceria aí nesse projetinho.